novo, você precisa de uma experiência. Você não precisa de uma canção nova, você não precisa de uma teologia diferente. Você não precisa trocar de namorado, você não precisa trocar de pastor. Esse vazio não está no beijo, esse vazio não está na falta de formação do nível superior. Este vazio tem nome: Jesus Cristo. Se relacionar com Ele, senti-lo, ser impactado pelo poder de sua presença. Eu não posso fingir que tenho uma bagagem que não tenho. No ministério da palavra, eu tenho apenas 10 anos. Mas esses 10 anos são de dedicação integral e visceral. É pouco, mas não pisa em mim, não. É pouco, mas é integral. Sei de onde vim, sei aonde estou, sei aonde quero chegar. Posso falar então algo aqui. Nesse período, eu tenho vivido a maior transmutação da igreja. Porque eu peguei para o final da década de 90, estudei sobre a década de 80, porque não nasci num lar evangélico. Atravessei os anos 90 e vi a maior transmutação eclesiástica no território brasileiro dos anos 2000. Então não é muito tempo, mas o pouco tempo que eu tenho foi no maior momento de mudanças que a igreja viveu. E eu dizia ontem para alguns amigos de mesma fé, de mesma intenção e de mesmo batismo: nós estamos passando por uma situação complicada. Qual? A igreja está saturada de conhecimento. Hoje você dá para um Zé pregar e Zé prega bem. Porque nós estamos ouvindo tantos bons ministros, tanta gente doutrinária, tanta gente assídua na leitura, tanta gente no comentário, tanta gente no conhecimento, que hoje em dia até quem não prega, prega. O sermão é bom, tem começo, meio e fim, não é coxa de retalho. Todo mundo conhece. E é daí mesmo que começou a vir o problema. Porque cumpriu-se o que Tiago disse que não era bom, que era todo mundo ser mestre. Nunca se viveu um tempo onde todo mundo sabe. Tem mesas que eu chego e eu me assento e percebo que estou diante de homens que têm muita vida com Deus, muita experiência, e eu sei que vida com Deus é relacionamento, e relacionamento demanda tempo. Então quando eu estou diante de um camarada de cabelo branco que tem vida com Deus, eu quero sentar e quero ouvir esse camarada. Mas às vezes eu estou com uma galera um pouquinho só mais velha do que eu, e eles querem demonstrar tanto as experiências, o conhecimento, a teologia, que eu quase não consigo ouvir o sábio. Eu tenho que ouvir o saturado. Eu tenho que ouvir o saturado falando o que eu acho em qualquer livro. Mas a oportunidade que eu estou tendo de ouvir aquele cabeça branca, aquele camarada de vida missionária, de vida com Deus, de milagre, de unção, ele não pode falar, porque o outro tem que falar de tudo que leu, de tudo que conhece, de quantos livros escreveu, miséria. Eu me assento para ouvir pessoas que não vão ter um sermão tão elaborado quanto de alguns doutores. Mas eu não me assento para ouvir o sermão delas somente. Eu me assento para ouvir o ambiente que essa galera traz quando vem. É gente que tem tanta vida com Deus, é gente que tem tanta experiência, que só deles subirem na tribuna, quando pega o microfone, quem tem sensibilidade espiritual começa a se arrepiar na hora. A gente não precisa dizer o que é. O nosso corpo se arrepia, a alma se aperta, e o Espírito diz: é a testificação da minha presença. Eu ando com Ele, eu falo com Ele, eu sei quem Ele é. Poder. Diga comigo, poder. Tá fraco, diga poder. Todo esse poder é manifestado pela palavra. Mas o que eu percebo nos últimos 10 anos é que a igreja tem vivido uma crise de saturação de conhecimento. Os sermões são muito bons. Os pregadores têm retórica, têm oratória, têm vernáculo.
se vestem bem, falam bem, têm ética eclesiástica. A gente ouve e diz, boa palavra, mas não tem transformação, não tem mudança. Hoje em dia tem quem venha para o ministério para tentar, porque tentou ser empresário, não deu certo, tentou ser aquilo, não deu certo, aí está achando que todo crente é rico, né? Que todo mundo vive arrumado porque tudo só dá certo. Aí eu vou tentar isso também. E começam a dizer, como é que a gente faz para pregar? Como é que a gente faz para ser chamado? Você não faz, você é chamado. Se você fizer é porque não te chamou. Né? Saturada de conhecimento. E por que estamos dedicando tanto tempo ao conhecimento? Camila, há problema no conhecimento, mas eu pergunto, que conhecimento é esse que não está manifestando o poder do conhecimento que tem? Tem alguma coisa errada. E o que é errado? A experiência no conhecimento que se adquire. Como é isso? Não está como boi maturando, não está como a vaca ruminando, não está absorvendo, se torna apenas acervo, depositário da informação para ostentar o conhecimento, a fim de não ser taxado como um burro. E o que é que está acontecendo? Acontece que nós estamos ficando saturados disso. E estamos buscando o poder de Deus. Só que a manifestação do poder de Deus que eu manifesto na vida de alguém, não pode acontecer se esse poder primeiro não se manifestar na minha. Pode uma fonte encher um cântaro se na fonte não tiver água? Explique isso para mim. Pode você tirar de uma panela de pressão um pote de feijão se você não tiver colocado na panela de pressão uma quantidade de feijão suficiente para encher um pote? Pode isso, gente? Pode isso, gente? Estamos burocratizando o poder de Deus. Tem igreja que eu chego, que a coisa é tão arrochada, que nem o Espírito Santo pode pisar fora da faixa. Queremos burocratizar tudo, sobre a justificativa de que outrora éramos indoutos, e agora nós somos sábios. Sabedoria não é acervo de conhecimento, isso é inteligência. Sabedoria é a capacidade de disciplinar a sua vida, a aplicar sobre ela o conhecimento que você adquiriu. O que Paulo vai viver aqui é a maior experiência da sua vida. Não, Camila, a maior experiência da vida dele foi quando ele viu o cárcere tremer. A maior experiência da vida dele foi quando ele foi dado como morto. Essas coisas são extraordinárias, mas não são as maiores. Porque tudo que você vive depois de ter tido um encontro pessoal com Cristo se apequena diante do que ele faz. O maior encontro e a maior experiência que Paulo está tendo está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Uma experiência pessoal intransferível com Cristo. Uma experiência que se manifesta pelo conhecimento. Porque o Senhor se revela a Paulo pela sua voz, pela sua palavra. Mas essa palavra lhe promove transformação imediata. Essa palavra lhe transforma o coração de maneira imediata. Essa palavra faz com que os seus sentidos sejam alterados por aquilo que ele está ouvindo. Ele agora está sentindo algo. Eu gosto de Paulo na aplicação do conhecimento, porque todos os teólogos dizem que se uma desgraça acontecesse e se perdessem todos os textos do compêndio sagrado e só se restassem as cartas paulíneas, elas seriam o suficiente para que a igreja tivesse doutrina, paradigma de fé e condução à salvação. Ou seja, só o que o homem escreveu. Mas ele não se detém nisso. Ele, por exemplo, chega na cidade de Éfeso e no primeiro dia, antes de entrar na cidade, já está diante de dois cristãos, dois crentes que acreditam que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Olha para eles e pergunta: já tendes o batismo do Espírito Santo com fogo? Olha como os homens respondem: nem sabemos o que é isso. Aí, olha o que o texto diz. Então disse Paulo: recebam. Impôs as mãos sobre eles. O texto diz que eles receberam e pulavam, e saltavam, e glorificavam a Deus. E o texto diz que eles foram cheios de poder. Completa para mim, por favor. O texto diz que eles foram cheios de... Vem, gente, eles foram cheios de...
Eles foram cheios de... Paulo não explicou o que era batismo para eles poderem receber o batismo. Paulo derramou sobre eles o que ele tinha: a unção, a profundidade, o transbordar do Espírito. Quando você tem, você não explica primeiro, você derrama primeiro e deixa eles caçarem a resposta depois. A igreja viveu um grande avivamento na década de 80. Foi quando as grandes denominações do nosso século abriram a maior quantidade de filiais que se podia abrir. Na época mais difícil econômica do Brasil, na época do Cruzeiro. Mas não se abria com dinheiro, se abria com poder. Fechava-se Maracanãzinho. Fechava-se os maiores estádios das maiores capitais, os maiores anfiteatros das maiores capitais. E não botava placa de igreja, só colocava assim: cruzada de fé e milagre. Não se sentava ninguém na cadeira para poder explicar com exatidão a doutrina do Espírito Santo ou o tripé da salvação. Não! Batia-se nas portas e diziam: chame os enfermos, chame os aleijados, chame os cegos, chame os coxos. E vinha o povo para o estádio. Quantos Deus fez na vida de R.R. Soares, Silas Malafaia, Miguel Ângelo? Homens que nessa época entenderam o vento que estava soprando e não tinham medo. Nós vivemos numa época onde querem burocratizar a unção. A igreja se satura de conhecimento. E eu pergunto: onde está o poder se tem tanto conhecimento? É porque não está se absorvendo o conhecimento que tem. A preocupação é pegar para levar, pegar para levar, pegar para levar. Não se esquenta uma água se você passar ela tão rapidamente pelo canudo. Deus trouxe alguém aqui para dizer: bebe dessa água, se alimenta dessa água, sacia dessa sede. Não tenha pressa de botar a mão na cabeça de ninguém. Viva essa experiência. E então, de maneira natural, ela vai começar a se manifestar na vida das pessoas. A necessidade das pessoas vai gritar a manifestação da unção que mora em você. Não se pode manifestar pelo poder, pelo conhecimento, se não se relacionar com esse conhecimento e viver uma experiência. Eu poderia fazer uso aqui de uma expressão, de uma palavra e de um sermão, para fazer a gente pegar a cadeira de plástico, botar na cabeça, rodar, ver os vasos marchar, vamos dar lugar. E a pergunta é: quando este culto acabar, aonde está a sua reserva? E o que é que esta palavra vai manifestar nesse mundo depois que o culto terminar? Desculpa, mas Deus mandou eu falar desse jeito. E o que Deus está dizendo é: está faltando experiência. E como você pode ficar conformado sabendo que o seu testemunho de vida com Deus não tem experiência? Como você pode assentar-se nessa cadeira e achar que isso é só para quem prega, achar que isso é só para quem canta? Ah, Camila, eu estou salvo e estou satisfeito, então que Deus te leve ainda hoje. Porque você não precisa de mais nada. Você acha que está salvo e é o suficiente? Porventura colocaria ele uma candeia dentro de um vaso? Ou o sal agora se tornou insípido? Não, a candeia tem o seu lugar e é no velador. E o sal é para salgar. Olhe para quem está ao seu lado e diga: o que você sabe? Diga, pregue para essa pessoa, diga: o que você sabe. Fala para ela: tudo que você já ouviu sobre Cristo te dá poder. Diga: poder. Poder para sarar os enfermos, poder para levantar os coxos, poder para ajudar os acamados, poder para pregar, poder para adorar, poder para manifestar o reino de Deus na tua rua, na tua cidade, na tua família. Manifeste. Sabe o que me impressiona? Paulo não era um molenga, era um cabra brabo. Alguém que vê um homem piedoso como Estevão morrer a pedrada e aceita a culpabilidade da sua morte, porque como a autoridade romana poderia ter impedido, porque Estevão foi julgado sem sentença. Não tinham de que lhe acusar. E não podiam dizer que era culpado porque não tinham prova. Então alguém disse: apedreja, e começou a apedrejar. Não teve julgamento. A autoridade romana, era ele, podia ter dito: pera, mas não.
tiraram as suas vestes e deitaram aos pés dele. Porque era a autoridade que lhe consentia a sua morte. Um homem brabo, rapaz. Um cara que não tem medo de ver sangue. Aí ele vai ter a primeira experiência dele com Jesus. E o texto diz que quando ele é cercado pelo resplendor de luz do céu, ele vai ao chão. Aí a gente com mania de achar que experiência tem que ser por violência. É a gente querendo batizar os outros no Espírito Santo, quase encravando a unha no cérebro do ser humano. Né? É a gente chegando no ouvido dos glória, 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 da glória, glória, glória. Não vai falar em língua nunca. A gente quer língua? Não, isso é glória, 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 glória. É a gente querer forçar as pessoas a uma experiência. É ter alguém aqui afastado dos caminhos do Senhor e a gente pegar pelo braço e dizer, vem, você tem que ir. Isso aí é porque está faltando poder. E por que a gente está dizendo isso? Porque Paulo não era um homem quebrantadinho, não. Desculpe a vulga expressão, mas o cara era sinistro. E na primeira experiência dele com Cristo, aí se o pregador já quer armar, a gente já diz, mas com Deus é assim. Quando você encontra com ele, vai de cara no chão. Porque o Senhor derrubou ele do cavalo. Gente, nem cavalo tem no texto. Ah, Camila, mas é uma conjectura. Ah, se é para conjecturar, ele também podia estar num carro de ferro, porque era costume da guarda romana. Ou seja, vamos falar só o que está escrito? E o que está escrito não é que ele foi derrubado. O que está escrito é que cercado pelo resplendor de luz, ele caiu. Mas quando você vai estudar, você vai ver que no grego, há uma conjugação de palavra para expressar a seguinte tradução, desceu depressa. Mas como é que você usa uma palavra no grego para escrever desceu depressa? Se na tradução da Bíblia, você não pode pegar uma palavra e ramificar em duas, você precisa ser fiel a cada palavra. Então a palavra que mais define a expressão do grego desceu depressa em uma palavra é caiu. Aí você diz, Camila, também está conjecturando, porque caiu é caiu. Pois é, meu irmão, e é por isso que eu não estou conjecturando. Paulo não caiu porque foi derrubado, Paulo desceu depressa. E por que eu afirmo isso? Porque quem cai, cai catando cavaco. Quem cai, cai com o cotovelo para um lado e perna com o outro. Como é que alguém cai com o joelho dobrado, mão espalmada e boca no pó? Posição de rendido. Paulo caiu com posição de rendido. O que é isso? Rendido! E por que ele se rendeu? Derrubou ele? Não derrubou. Porque a experiência com Cristo não é por força, nem por violência. Só que o que ele está vivendo é uma experiência, chegar ao conhecimento de algo que você não sabia, por intermédio de todos os sentidos do corpo. Camila, o que você está dizendo? Paulo ouviu uma voz, viu uma luz. Diante do que ele ouviu, ele sentiu algo. E diante do que ele sentiu, o texto é claro, ele não resistiu. Ele viu, ele ouviu, e por causa disso e diante do que ele sentiu, ele não, aí é aqui que eu me pergunto, se um cabra duro que nem ele, entende que está diante do que está, ouve o que ouve, sente o que sente, como é que aquela pessoa que é generosa, que tira até comida da geladeira para dar para o vizinho, vem para a casa de Deus, ouve a palavra de Deus, vê a manifestação da glória de Deus, sente a presença de Deus, mas quando a gente pergunta, quer fazer uma aliança com Jesus? Hoje não. Aí você diz, Camila, você está dizendo que eu sou mais ruim do que Paulo? Não, só estou dizendo que Paulo é mais fiel ao que ele sente do que você. Porque eu não estou dizendo que você não sente. Eu não estou dizendo que você não ouve. Eu não estou dizendo que você não vê. Eu só estou dizendo que ele é fiel ao que ele vê, fiel ao que ele sente, fiel ao que ele ouve. E você vê, você sente, mas não consegue ser fiel. O Senhor toca em alguém aqui durante o culto e diz, sai do teu lugar e abraça fulana. Você fica no seu lugar dizendo, vou sair, mas vou falar o quê? Vou sair, mas vou falar o quê? Daqui a pouco um outro profeta corajoso já levantou e abraçou quem Deus mandou você abraçar. Se você for profeta, você se sente envergonhado. Se você for covarde, você se sente aliviado. Aí você diz, mas o que eu vou falar? O que eu vou falar? Ora, se ele não mandou você falar nada, você não vai falar nada, mas ele mandou você abraçar? E quem aqui já teve a experiência
de Deus falar assim, levanta e vai abraçar fulano. Aí você diz, mas eu vou falar o quê? Deus não fala o que você vai falar. Mas para você não passar vergonha da outra vez, aí você levanta e vai. No caminho, Deus desce o rolo todo. Ou quando você abraça, Deus conclui a obra toda. Sim ou não? Sim ou não? Porque você é fiel ao comando. É fiel ao que sentiu. É fiel ao que Deus falou. O que me impressiona é que tem gente aqui que tem um chamado lindo diante de Deus. Sente a presença de Deus, ouve a palavra de Deus, está impactado pela palavra de Deus. Mas quando o Senhor diz, eu chamei você, venha, você diz, eu não, Deus. Você acha o quê? Que Deus só quer mexer com as suas emoções? Paulo é fiel àquilo que ele sentiu. Deus está dizendo, quando você for fiel às experiências que eu estou te dando, quando você parar de dizer que é coincidência os sinais que eu planejo no seu dia, quando você parar de dar ao acaso a glória que é minha, quando você parar de dizer que está chorando por causa do hino, ou que é emoção racional, e entender que não é a paz que excede todo entendimento, é a presença de Deus alcançando a sua vida. Olha para alguém e diga, desce logo. Tá fraco, diga, desce logo. Pega a mão de alguém aí, ajuda essa pessoa. Eu vou pegar da Lariane. Pega a mão de alguém aí agora. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você puxa ele, é para baixo mesmo, tá? É 1, é 2, é 3. Diga, desce depressa. Desce logo, desce. Se está sentindo a presença de Deus, desce. Se está sentindo a presença de Deus, se rende. Se Deus está te chamando para o ministério, se entrega. Está na hora de descer, minha filha. Chega de justificativas da idade. Chega de justificativas do tempo. Se você sentiu, desce. Uma das coisas que me habilitam a fazer com verdade aquilo que eu me proponho a fazer é a maneira como eu entrego a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Irmão, se eu sentir, meu irmão, não interessa quem está no culto. Não interessa na igreja de quem que eu estou. Não interessa. Se Deus falar, vai, eu vou. Quando a presença de Deus vem mesmo, que eu não me aguento, eu digo, ai meu Deus, eu não posso cair aqui, eu não posso cair aqui. Daqui a pouco eu estou dizendo, eu não posso cair aqui, já caída. Se Deus quiser tomar, Ele toma. Quando Deus disser profetiza, profetiza. Quando Deus disser abraça, abraça. Quando Ele disser é hoje, o dia da sua salvação é hoje. Avalie as experiências que você anda tendo e me diga se era para você estar onde você está. Porque a sua vida precisa ser equivalente às experiências que você anda tendo. Para quem conhece de Bíblia como você conhece, para quem conhece de presença de Deus como você conhece, me diga se era para você estar onde você está. Me diga se aonde você está combina com o que você sabe. Me diga se onde você está combina com o que você tem vivido. Me diga se o que você tem combina com o padrão do que Deus te confiou. E eu te direi, então, se você tem sido fiel às experiências que Deus tem te dado. Paulo desce rapidamente. 2 coisas eu aprendi vivendo o chamado de Deus. Primeiro, fazer a obra de Deus realmente não é fácil. Descer realmente não é fácil. Segunda, que me obrigou a fazer a primeira. Descobri que a segunda dá mais trabalho. Qual? Fazer a obra de Deus não é fácil, mas fugir dela dá mais trabalho. Tem gente que está aqui tentando fugir. Tem gente aqui que está cometendo erros sinceros. Mas Deus está dizendo, eu vou te mostrar que um erro não deixa de ser um erro só porque é sincero. Ah, quem está aqui nesta noite, e eu me endereço a você. E você não é crente dessa igreja e nem de igreja nenhuma, mas é crente em Jesus. E eu digo, como pode? Alguém diz, como pode, Camila? Se não é crente em igreja nenhuma, você é crente em Jesus. É crente em Jesus porque não crê em nenhum outro Deus senão Jesus. É crente em Jesus porque conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, diz, há poder no nome de Jesus. É crente porque em pleno sábado à noite podia estar em qualquer balada pirotécnica de Lages, qualquer festinha, sei lá do que, mas está uma hora dessa na casa de Deus. É crente porque tem crente dizendo, ela não vai calar a boca não, e o que se diz desviado está aqui dizendo, eita que Deus está arrochando comigo hoje. É crente.
É crente porque vem à casa de Deus e ama a Deus. É crente porque crê. É crente porque quando precisa fazer alguma coisa dar certo, não faz simpatia, faz campanha de oração. É crente. Aí vem pra cá dizer pra mim, não, Camila, eu venho porque eu gosto, mas sou desviado. Desviado não frequenta culto. Desviado é Alexandre Latroeiro. Desviado é crente vazado que vai embora e não dá nem tchau. Você diz que é desviado e nem sabe ser desviado. Desviado não frequenta culto. Desviado não ora. Desviado não se aproxima. Desviado se rebela. Ele é desviado. Camila, eu sou quem então? Você é afastado e está aqui porque morre de saudade. Eu nunca vi um desviado que se arrepia igual você. Eu nunca vi um desviado que sente a presença de Deus igual você. Eu nunca vi um desviado igual você que fala com Deus lavando louça, fala com Deus dirigindo carro, fala com Deus no meio da rua. Que desviado quer, garota? Não, Camila, mas eu não sou crente. Eu não sou crente porque eu tô aqui hoje na igreja, mas aí sábado que vem eu tô na festa, tô na balada. Eu não consigo ser crente. Não, o que tu não consegue é ser ímpia. Porque se tu conseguisse, tu não visitava a gente no sábado. Tu não vinha no congresso dos jovens. Aí você quer meter caô pra mim pra dizer que tu não consegue ser crente. O que tu não consegue é ser ímpia. Porque se tu conseguisse, tu vazava daqui e ficava na esbórnia. Mas nem pra pecar tu tem paz. Porque quando tu tá lá, ó, alguém começa a fazer uma coisa mais grave, aí você já diz, não, isso eu não faço. Tu é crente! A pergunta é, por que você ainda não é salvo? Porque para ser salvo não basta ser crente. Porque crente os demônios também são e estremecem diante de Jesus. Agora a pergunta é, por que você é crente e não é salvo? Por que você tem uma experiência e vive se amarrando nesse banco na hora do apelo e não desce? Vou dizer. Porque você acha que sua salvação depende do que você faz ou de como você está. Aí você quer chegar num culto como esse e quer insistir comigo dizendo, Camila, eu amo o Senhor, eu só não posso ir aí no altar de Deus porque eu bebo. E para mim servir a Deus é coisa séria. É tão sério que a única coisa mais séria que você não pode é continuar vivendo sem Cristo, de tão sério que isso é. Você vive sem oxigênio? Vive sem oxigênio? Vive sem sangue no corpo? Assim um ser humano não pode viver sem Cristo. Mas você diz, eu não posso ir porque eu bebo? Pois eu te digo, vem você e tua cachaça. Não, Camila. Eu não posso ir porque eu fumo. O maço de cigarro está aqui no bolso. Depois que o culto acabar, hoje você está falando um pouco mais, eu vou ter que fumar 2. Vem você e o teu maço. O que nos separa do amor de Deus? A espada? O frio? A morte? Um maço? Uma dose? Não, Camila, meu problema é ainda mais grave. Eu não posso ir aí porque a maioria das coisas que eu ouço são do tipo, eu não sou casada. E é por isso que você não casa. A vida enrolada, ai Camila, eu sou tico-tico no fubá. Vem você, o tico-tico e o fubá. Bota tudo no altar do Senhor. Você precisa levar a sério a palavra que Jesus disse. Quando ele disse, sem mim, nada é nada, irmão. Você acha que eu vim bonitinho igual eu tô hoje? Com essa saia de prega linda. Adoro. Arrumadinha. Tênis coloche e camuça. Samba canção do Tasmania. Camisete do piu-piu, barriga de verme de fora. E baile funk comendo no lombo. Mas me diziam, venha como você está. E eu dizia, não posso ir como eu estou. E diziam, você precisa recebê-lo. Aí eu disse, se um dia eu pregar essa palavra, eu vou mudar esse apelo.
Porque dizem que a gente tem que vir para recebê-lo. E a gente não vem porque não se acha digno de recebê-lo. E quando chega aqui a gente desaba no choro, porque sente a presença do Espírito Santo dentro de nós. Não na vida do pregador nem do pastor, mas dentro da nossa vida. Era nessa hora que ao invés deles dizerem, eu pensando, vem receber a Cristo, deveriam dizer, venha ser recebido, venha ser amado por Ele. Porque quando a gente chega aqui, é Ele que recebe, é Ele que abraça.